Olá, a Ordem do Dia discute hoje a paternidade afetiva e biológica que o Supremo Tribunal Federal colocou em condições de igualdade. Amor não se impõe, mas cuidado sim. Cuidar daquele por quem nós somos responsáveis impõe-se. A vida sobre o mesmo teto de filhos biológicos e adotados. Eu bati os olhos e falei, acabou ela. Na entrevista da semana, vamos ouvir sobre questões de família, como a guarda compartilhada. É importante para essa criança manter estes vínculos com a sua família biológica, com a sua família afetiva, sim. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da parceria TV Cultura e OAB São Paulo. A paternidade biológica não se sobrepõe à socioafetiva. As duas estão em condições de igualdade, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Isso, porém, não elimina as obrigações do pai biológico, como o pagamento de pensão, mesmo que o filho seja criado por outra família. Vamos ver na reportagem. Tiago e Graziele têm 25 anos e estão juntos há 5. Quando se conheceram, ela já tinha um filho de 1 ano e meio, o Nicolas. E eu falei pra ele, você tem certeza? Porque é complicado. Se você vai abraçar a criança, você tem que ter responsabilidade. Então o Thiago abraçou de corpo e alma e a gente cria ele. O namoro virou casamento e Nicolas ganhou um segundo pai, o sócio afetivo. Do pai biológico, recebe visitas a cada 15 dias. E do mesmo jeito que eu abracei ele como filho, ele acabou me abraçando como um pai, entendeu? Eu acho ele lindo. Foi bem natural, assim. Eu não sei descrever como que acabou acontecendo tudo isso. A família cresceu e o garoto ganhou também 2 irmãs, a Ana Júlia, de 3 anos, e a Laura, de 3 meses, filhas biológicas do Tiago e da Graziela. A mesma responsabilidade que eu tenho com as duas é com ele, não muda nada. Gatão. No mês passado, num julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal igualou a paternidade afetiva e biológica em direitos e deveres. Os ministros analisaram o recurso de um pai biológico que contestava a decisão da Justiça de Santa Catarina sobre os direitos patrimoniais da filha de 33 anos. Ele nunca soube da existência da filha, que foi criada e registrada pelo pai afetivo. O mundo contemporâneo é um mundo de pluralidade, é um mundo, o chamado mundo pós-moderno, a modernidade líquida, como diz o Bauman, é um mundo em que tudo pode acontecer, em que os vínculos são plúrimos, em que existem muitas opções. Na ação de investigação de paternidade, a filha havia pedido a retificação do registro de nascimento e o direito à partilha de bens. No Supremo, a advogada do pai biológico defendeu que a disputa opunha, de um lado, o conceito de paternidade e, de outro, a genética. Com base na Constituição, o Procurador-Geral da República considerou impossível os pais biológicos se oporem ao reconhecimento da paternidade e suas consequências jurídicas. A autonomia do filho no contexto do reconhecimento da paternidade. O filho é o objeto, é a tutela. Em seu voto, acompanhado por 7 ministros, o relator Luiz Fux concluiu que a paternidade biológica e a afetiva têm o mesmo valor, sem hierarquia. Considerou também que o pai genético tem obrigação de dar ao filho sobrenome, pensão e herança, mesmo que outro homem tenha registrado a criança e mantenha com ela uma relação familiar. A paternidade socioafetiva, declarada ou não um registro público, ela não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica. Amor não se impõe, mas cuidado sim. Cuidar daquele por quem nós somos responsáveis impõe-se. Como o Supremo reconheceu a importância do tema para a sociedade, a decisão teve repercussão geral e passa a valer para todas as instâncias da Justiça. O julgamento confirma o entendimento do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição, que garante os mesmos direitos a todos os filhos, nascidos de um casamento ou não, inclusive os adotivos. A função do Supremo é justamente essa, é dizer o que se aplica e o que não se aplica. No caso desse julgamento, eles disseram claramente o seguinte, olha, todos os filhos são iguais e tanto faz
se ele tem uma origem biológica ou socioafetiva. O vice-presidente da seção paulista do Instituto Brasileiro de Direito de Família lembra que o conceito de pai afetivo surgiu no final dos anos 70, antes mesmo da era dos exames de DNA. E essa tese ela não teve a devida aplicação por muitos anos. Depois, quando ela começou a ser aplicada, a ideia de parentalidade socioafetiva, ela começou a ser aplicada com grande intensidade. Ela acabava prevalecendo sobre qualquer outro vínculo. Com o julgamento, o Supremo confirma, no direito, as mudanças da sociedade. O que costuma levar os pais a perderem a guarda dos filhos é o abandono de incapaz. Esse crime, muitas vezes justificado pela falta de condições financeiras, pode ter também um lado fútil. O dinheiro que deveria pagar alimentos para os filhos foi usado com bebidas. Aconteceu em Santa Catarina e os pais perderam a guarda de 2 crianças. No Mato Grosso do Sul, a mãe foi para a balada e deixou o bebê de 3 meses com uma desconhecida. O menino foi levado para um abrigo. E em Goiás, a justiça negou o recurso de um casal que queria a guarda dos trigêmeos de volta. Eles ficaram 43 dias à espera dos pais na maternidade. Exercer a guarda de um filho equivale a dar carinho, sustento, alimentação, moradia. Significa propiciar uma vida digna para ele. Os pais têm todas as responsabilidades com o filho, de cuidado, de educação, de direito à saúde, a lazer, a conviver em sociedade. Então o pai ele tem toda essa obrigação com a criança. No momento que ele não não realiza algum desses atos, que ele rompe essa obrigação que ele tem, ele está sujeito à perda da guarda, né, ou suspensão, ou se não depois a destituição do poder familiar. A perda da guarda e a perda do poder familiar são sanções diferentes. A guarda pode ser passada para outra pessoa da família, por exemplo. Já a destituição do poder familiar é a punição mais grave imposta aos pais que faltam com os deveres em relação aos filhos. Todos os vínculos com a família biológica são perdidos e a criança é encaminhada para a adoção ou para um abrigo. O juiz vai decidir, mas é feito todo um estudo técnico. Então, a psicóloga e a assistente social, elas vão fazer um estudo com essa família, né? Muitas vezes elas vão na casa dessa família, vão ver qual é a situação, se essa família está com algum problema financeiro, se ela pode ser inserida em algum programa social e receber alguma ajuda para tentar reestruturar essa família. Meu nome é Agostinho. Eu gostaria de saber quantos dias um pai tem direito à licença paternidade. O trabalhador ele tem direito pela Constituição 5 dias de licença paternidade. Agora, se ele trabalhar numa empresa cidadã, ele pode estender esses 5 dias para 20 dias, desde que ele faça o requerimento no 2º dia após o nascimento do filho. E os servidores federais também têm o direito dessa licença ampliada, de 20 dias. Mas tem que fazer o requerimento. Filhos adotivos e biológicos convivendo sob o mesmo teto. Em condição de igualdade, todos recebem o mesmo carinho e a mesma atenção. Até os 3 anos, a Beatriz reinou absoluta nessa casa. Mas os pais, Jorge e Ana Paula, não queriam que ela fosse filha única. Com o apoio do marido, que já tinha trabalhado como tradutor em adoções internacionais, a Ana resolveu não engravidar e sim adotar uma irmã para a Bia. Se a história dessa família fosse um filme, esse filme já teria nome: 9 horas. É que o processo de adoção, que em muitos casos chega a se arrastar por anos a fio, aqui não durou nem 24 horas. É um enredo que eu já vou contar para vocês, mas já adianto, é repleto de emoção e tem trilha sonora própria. Veja só como a vida nos presenteou, como o céu inteiro se assanhou
só porque você chegou. A música foi feita para a Verônica, que veio ao mundo deles assim. Olhos verdes brilham na O Jorge e a Ana já tinham reunido toda a papelada para a adoção e foram ao fórum conversar com a assistente social. Era só o início do processo, mas bem neste dia, um casal estava trazendo a menina de volta, porque a adoção não tinha dado certo. Ela só tinha 4 anos. E aí, foi amor à primeira vista. E ela estava com uma camiseta verde, limão, bem forte, os olhos verdes. E o Jorge de costas e eu de frente para o corredor. Eles vieram andando e eu bati os olhos e falei, acabou ela. Não precisa mais nada, não precisa conversa, já está decidido. Daquele dia do fórum até hoje, a Verônica chegou para ficar. Ela tem 13 anos e a Bia 12. Filha biológica e filha adotiva dividem o quarto, as confidências e as memórias de uma infância bem feliz e super normal para elas. Às vezes a gente quer ser sozinha, às vezes tem gente que é filho único e quer ter irmão. Então quando a gente briga, a gente para e pensa, se a gente não tivesse a outra, a gente não teria com quem brincar. Tem aquele negócio lá de a gente briga, eu nunca mais vou falar com você dali a 1 minuto, vamos brincar? Vamos, entendeu? E para os pais, será que existe alguma diferença entre as meninas? No começo a gente não sabia de verdade como lidar. Assim, para mim a maior dificuldade sempre foi perceber o quanto o próprio Estado não está preparado para essas condições. Ele também não sabe nos dizer o que fazer, né? Então é tudo on the job, né? No dia a dia a gente vai descobrindo como é que é. A Ana até reclama comigo, às vezes, você protege muito a Verônica. Eu tenho um amor profundo por ela, assim, e ela sabe disso, e não tem essa distinção. Qual é o tamanho do amor que tu tem por essa irmã? Enorme. E pelo papai e pela mamãe? Enorme também. Veja só como a vida nos presenteou, como o céu inteiro se assanhou, só porque você chegou. Ao contrário do homem, a mulher dificilmente abandona os filhos. Prova disso é a quantidade de mães no comando de famílias no Brasil. Fique por dentro. A quantidade de lares chefiados por mulheres aumentou 67% em 10 anos. Segundo o IBGE, em 2004, 29,37% dos domicílios brasileiros tinham uma mulher como referência. Em 2014, o percentual saltou para quase 40%. Este aumento se deu principalmente ao maior acesso das mulheres ao mercado de trabalho. A população feminina ocupada cresceu quase 22% em 10 anos. Renata, de 19 anos, tem que se desdobrar para dar conta de tudo. O dia começa cedo quando a jovem leva o filho de 2 anos para a escola. Ela volta para casa, organiza tudo e finalmente vai para o trabalho. Os cuidados com os filhos e a casa são jornadas que muitas vezes não são reconhecidas. No Brasil, a gente ainda considera esse um trabalho rebaixado, um trabalho sem estado social e que sequer é percebido. Depois de 2 turnos, a Renata ainda encara a faculdade no começo da noite. Você já está cansada porque você já passou o estresse do trabalho o dia inteiro, fora o que eu faço durante a manhã também, e ainda tenho que estudar. Nossa entrevista trata de psicologia jurídica em casos de direito de família. Nossa entrevistada dessa semana é a psicóloga clínica e jurídica Denise Pericini. Do ponto de vista social, qual o significado da recente decisão do Supremo que igualou a paternidade afetiva e biológica? Eu entendo que até houve esse avanço, né, na medida em que existe
esses vínculos, né? É importante para essa criança manter estes vínculos com a sua família biológica, com a sua família afetiva, sim. Então, ela vai buscando novos referenciais. Hoje a família não dá mais para pensar nela nuclear, né? Monoparental. Ela tem que pensar já ampla. A gente já tem as famílias mosaicos, a gente tem, até pelo IBGE, a gente tem 19 modelos de família. Eu vou, diante da sua resposta, antecipar uma pergunta. É saudável que uma criança tenha um pai afetivo e outro biológico, ambos dando amor e atenção, eventualmente até de forma concorrente? Numa certa medida, sim, porque justamente se esses pais têm esse interesse genuíno, tá, de ter esse contato com a criança, né? Então, isso sempre é positivo. Agora, primeiro, esse contato tem que ser genuíno, tá? Segundo, que não pode ser... quando você falou em concorrente, né? Justamente essa concorrência não pode ser acirrada, a ponto de um rivalizar com o outro pelo afeto da criança. Eles têm que entender que essa criança tem uma origem biológica e agora tem também uma história afetiva com o outro, né? Igualar os deveres da paternidade biológica e afetiva, na sua opinião, pode aumentar o senso de responsabilidade dos homens? O próprio modelo de pai hoje não é mais o pai de gerações anteriores, tá? Que era somente o provedor financeiro e com pouco envolvimento afetivo mesmo, né? Com pouco interesse pelos cuidados diretos com os filhos. Então, esse senso de responsabilidade, na verdade, já vinha crescendo, né? Há bastante tempo. O que acontece é que não pode ficar somente pela questão do interesse financeiro. Então, o filho chegar e falar, bom, eu quero ter os dois, porque eu quero a pensão dos dois, né? Mas tem que ter esta relação, tem que manter este vínculo, esta aproximação mesmo, este contato com um, contato com o outro, estar no espaço do pai biológico, estar no espaço do pai afetivo, né? E poder respeitar um e outro, né? Isso que é o essencial. Com a decisão do Supremo, é possível dizer que a lei ou a justiça foi ao encontro do século XXI no que diz respeito à família? Olha, eu acredito que sim, viu, Rodrigo? Porque a gente tem que adaptar também as circunstâncias das próprias modificações sociais que vão acontecendo, né? Vê que o direito sempre vem atrás, né? Primeiro acontecem os fatos e depois o que o direito vem correndo atrás para tentar regularizar. Aquela mentalidade de que, por exemplo, só homem e mulher é que constituem família. Não, hoje a gente tem famílias de homoafetivos e todo mundo se dá super bem e a criança muitas vezes lida bem com isso, lida até melhor do que quem está fora. Eu entendo que esse julgamento, né, essa decisão, veio atendendo, né, justamente essa reconfiguração dos modelos de família. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber quando um homem tem dúvida sobre a paternidade, o que ele deveria fazer. Primeira coisa, ele tem que procurar um advogado, né, que vai orientá-lo a entrar com uma ação de investigação de paternidade ou negatória de paternidade, dependendo de cada caso. Se ele já tiver nascido no seio da família, por marido e mulher, e ele ainda assim já tiver sido registrado e ele entende que o filho não é dele, que ele está com essa dúvida, daí ele vai entrar com uma ação negatória de paternidade. Caso seja um caso esporádico, né, e foi um namorado, engravidou e não foi registrado ainda, ele vai entrar com uma ação de investigação de paternidade. Quem dá opinião agora é o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A tese da repercussão geral, fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a paternidade biológica e a afetiva, é uma manifestação importante para uma sociedade como a nossa, que deve ter sempre um olhar atento às questões envolvendo as nossas crianças. Por essa decisão da Suprema Corte, as obrigações do pai biológico, como o pagamento de pensão, mesmo que o filho seja criado por outra família,
permanecem, independente das obrigações do pai afetivo. Essa é apenas uma das vertentes desse tema tão complexo, mas abre o caminho para a discussão sobre obrigações outras dos pais biológicos em relação a um filho, ainda que este não tenha sido planejado ou até mesmo não tenha sido desejado. Trata-se de um elo jurídico que vai levar esses cidadãos a refletirem primeiro sobre os seus deveres e depois sobre o direito do outro, no caso, o seu próprio filho, de conhecer sua origem e de ter sustento necessário para chegar à vida adulta. Importante observar o exemplo de casais que têm filhos biológicos e ainda assim adotam crianças, acolhendo-as. É uma maneira admirável de exercer a bondade e a cidadania. Aliado às famílias, o Estado deve cumprir a sua parte na formação das pessoas, sobretudo na questão da educação, não permitindo que faltem creches e vagas em escolas. Meu nome é Márcia. Um filho pode pedir indenização por danos morais por abandono sofrido? Pode pedir sim. Os tribunais têm entendido que isso é cabível sim, porque o pai tem o dever de cuidar, de criar, de dar educação. Ele não é obrigado a amar uma criança, mas ele é obrigado a cuidar de uma criança, a dar educação, a dar tudo que é básico para uma criança. E isso, se ele não dá, configura abandono afetivo. E daí a criança pode sim, até completar os 18 anos ou após até, entrar com uma ação para o ressarcimento de danos morais por abandono afetivo. O ator Fúvio Stefanini é dirigido pelo filho Léo na peça O Pai, que discute a perda de memória, um sucesso em família. Pronto! Uma relação comovente e engraçada entre pai e filha. O que está acontecendo? Não, nada demais. Seu pai parecia um pouco perdido. Eu acho que ele só queria te ver. Mas alguma coisa de errado? Tá tudo bem, pai? Pai? Tá tudo bem? Onde está a Ana? O quê? Ana, onde é que ela está? Eu tô aqui, pai. Eu tô aqui. Eu saí. Fui comprar alguma coisa pra gente comer, mas eu tô de volta, eu tô aqui, tá tudo bem. Sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o texto do francês Florian Zeller retrata com humor e sensibilidade as transformações na relação familiar trazidas pelo tempo. Como figura central da história, o pai, vivido pelo ator Fúvio Stefanini. E este pai, à medida que o tempo vai passando, que é o tempo da ação da peça e tudo mais, ele vai ficando mais confuso, mais complicado, confunde todas as pessoas, os personagens todos, confunde a filha com a cuidadora, confunde a cuidadora com a outra enfermeira. Você não está me reconhecendo? Sou eu, Pedro. Quem? O que você está fazendo aqui? Eu moro aqui. Você? É. Você mora aqui? Moro. Você mora na minha casa? Mas que história é essa? Eu vou ligar para Ana. A sua filha. Obrigado. Eu ainda sei quem é minha filha. Os problemas acontecem devido às falhas de memória do pai por causa da idade. Daí surgem as dúvidas, confusões, situações comuns em qualquer família. No fundo, o pai, a peça, trata das relações humanas. Uma das nossas preocupações durante o processo de ensaio era não deixar nunca a coisa fugir para um campo que não fosse absolutamente verdadeiro, sensível e delicado. A palavra delicadeza a gente usou muitas vezes. Mas eu estou na minha casa, eu não conheço essa mulher, eu não pedi nada para ela. Ela vem para te ajudar. Vai me ajudar no quê? Eu não preciso dela. Eu não preciso de ninguém. A peça envolve também uma outra relação de pai e filho, só que na vida real. Fúvio é dirigido por Léo Stefanini. Ele dirigiu com extrema sensibilidade, com muito talento e com muito cuidado. Então a nossa relação pai e filho praticamente não existiu durante o processo de trabalho. Ele era o diretor e eu era o ator, né? E isso acho que foi fundamental para que a gente se entendesse. O Pai está em cartaz no auditório do MASP, em São Paulo, até o dia 30 de outubro. Os ingressos custam a partir de R$ 60. Nós nos conhecemos? Nós não nos conhecemos? Não, acho que não. Tem certeza? Tem. O Ordem do Dia está terminando. Esperamos que tenham gostado e marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.